Estimados irmãos e irmãs, estamos ou acabamos de ouvir uma liturgia extremamente provocativa para a nossa vida e ao mesmo tempo consoladora. Antes disso, antes de entrarmos no Evangelho, temos que entender o contexto. Recordo que quando eu estudava teologia, um dos professores na disciplina de Mateus, quando nós estávamos estudando este Evangelho, ele questionou assim: nós já conseguimos ver algumas passagens de Mateus, onde Mateus falava de Jesus. Aí ele questionou assim para a turma: diante do que vocês acabaram de escutar, nós sabemos que Mateus está falando de Jesus, mas vocês já perceberam que Mateus também está falando de outra pessoa por meio de Jesus? E todo mundo ficou assim: como assim? Não estamos entendendo. Aí ele disse: vamos prestar atenção nos sinais. Aí ele questionou: quem escreveu o Pentateuco? Para quem não sabe, o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, o que chamamos da Torá, ou a lei dos judeus. Aí nós falamos, a tradição nos diz que foi Moisés. Aí ele questionou: quantos discursos de Jesus tem em Mateus? Aí nós apresentamos 5 também. Aí ele questionou: quantos textos vocês já viram ou já estudaram que tem do Antigo Testamento em Mateus? Aí nós falamos muitos. Tanto que Mateus, ele é aquele que mais tem citações do Antigo Testamento. Eu disse: pois é. Aí ele disse: sabe por quê? Por causa que Mateus, ele escreveu esse livro, no momento que ele estava escrevendo para pessoas que eram neoconvertidas ao cristianismo, que eram judeus. Então, ele queria chegar ao coração dos judeus. Aí ele questionou assim: quem foi que deu maná ao povo? Quem foi que intercedeu para que o povo pudesse ser alimentado no Antigo Testamento? Aí nós falamos: Moisés. Aí quando nós paramos nesse evangelho de hoje, ele disse: e quem foi que deu o alimento ao povo quando estava com fome no Novo Testamento? Aí nós falamos: Jesus. Por que isso? Porque quando Mateus está aqui falando de Jesus, ele também está retomando Moisés. Diversas coisas que Jesus fez, Moisés também fez no Antigo Testamento. Mas era porque Mateus, ele tinha o intuito de convencer aquelas pessoas que eram neoconvertidas ao cristianismo. E como iria converter, como iria convencer, retomando essa figura tão importante para eles, para os judeus, que foi Moisés. Então, Jesus, antes de tudo, aqui é apresentado como esse novo Moisés, que, assim como no Antigo Testamento, ajudou a alimentar o povo, Cristo também vai alimentar o povo. Mas existe uma diferença. Lá no Antigo Testamento, Moisés alimentou o povo com o maná, mas aqui no Novo Testamento, Cristo alimenta o povo com Ele mesmo. Ele que se faz alimento, Ele que se entrega. Mas vamos perceber como acontece esta entrega de Cristo. Começa com um fato específico. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Temos que entender e compreender que cada palavra que foi colocada aqui neste texto tem um significado, recordando antes de tudo que João Batista faleceu. João Batista morreu e era amigo de Jesus, era primo de Jesus. Jesus sentiu esse momento. Assim como alguém que sente a dor de alguém que você ama por partir, Jesus também sentiu. Jesus sente a nossa dor. Então, a primeira mensagem: Jesus, ele vê o seu sofrimento e também sente com você. E tanto que ele sente, que ele saiu para um lugar à parte, quase que um lugar para ficar ali desolado, pensando, naturalmente rezando, porque se ele fosse, querendo ou não, exercer a justiça dos homens, ele ia querer se vingar, desejar se vingar da morte de João Batista, porque João Batista foi morto pelo governador Herodes. Então veja só que ele, diante daquele conflito, diante daquele momento de dor, que Jesus fez, saiu. Gente, não se toma decisão no momento do conflito. Não toma uma decisão importante na vida no momento da dor. No momento em que o emocional ele está extremamente alterado. Não se toma, porque nós temos uma grande tendência, a movidos pela nossa emoção, tomarmos decisões erradas. Isso não nos ajuda. Quantas vezes, no momento da crise, nós queremos tomar uma decisão antes do tempo e isso vai dar errado. Mensagem bonita de Jesus. Só que ele ainda deixou outra mensagem importante. Quando ele foi para o outro lado, para ficar sozinho, ele foi de
Barco, ele estava num barco. O barco, na palavra de Deus, é a imagem da igreja. Então ele foi para o lugar correto. Nós temos uma grande mania de quando vamos tomar decisões, ou quando estamos passando pela crise, nós procurarmos lugares, não os lugares corretos, mas os lugares incorretos. Aqueles que em vez de nos construir, vão nos destruir. Você vê quando alguém está passando por problema, aí procura uma bebida, um vício, um lugar que não vai te ajudar. Tanto que tem aquela música, né? Eu vou beber para esquecer meus problemas, não é assim? Pois é, mas o problema vai acabar? Não. Você bebe, gasta dinheiro, acaba com a saúde, e depois que passa a ressaca, o problema não passou. Aumentou mais ainda. Então, assim, nós temos uma grande mania de procurar lugares que não vão nos ajudar. Quantas pessoas no momento da crise procuram? Quantas vezes a igreja foi um lugar onde você encontrou aconchego, encontrou paz? É aí. É nesse lugar, no coração de Jesus, que nós devemos descansar. Vamos entender o mais da passagem de hoje. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então imagina, Jesus foi descansar, foi para o outro lado da cidade, e as multidões, foi de barco, e as multidões, quando souberam disso, correu ao encontro de Jesus a pé. Então elas estavam muito sedentas, eram pessoas que estavam precisando de algo. E quando Jesus saiu do barco, Jesus viu uma grande multidão. Imagina, a multidão chegou primeiro que Jesus. Elas estavam com tanta sede de Deus, que elas correram ao encontro de Jesus. Assim como nós temos muitas sedes, e quando nós temos muita sede, nós corremos em busca de algo para saciar. Mas a grande questão é, estou buscando no lugar correto ou não? Assim, Jesus encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Depois disso, ao entardecer, mensagem também profunda, o entardecer na palavra de Deus fala de dificuldade. Então era o entardecer da vida daquelas pessoas. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. É tarde e a noite já vem. Como nos disse os discípulos de Emaús, era um momento difícil. Talvez aquele deserto era a vida, ou foi a vida daquelas pessoas. Gente, quantas pessoas que estão aqui estão passando por um deserto espiritual, afetivo, de sentido de vida, um deserto na família, porque a família está desestruturada, porque o casal não chegou aqui bem, e Deus te chama a nesse deserto permanecer. Vamos perceber como Ele nos chama. Veja só, os discípulos disseram a Jesus: este lugar é deserto e a hora já está adiantada, despeda as multidões, ou seja, deixem elas ir embora, para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos ainda não compreendiam que a fome que aquelas pessoas tinham era de Jesus e não de outra coisa. Então o que é que Jesus vai dizer? Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, ou seja, eles devem ficar aqui. Dá-lhes vós mesmos de comer. Olhou para os discípulos e disse: vocês irão dar de comer a essas pessoas. Jesus traz a responsabilidade para os discípulos. Retomando o livro do Gênesis, para quem já leu o livro do Gênesis, quando Jesus está criando as coisas, as criaturas, então ele cria algo e diz assim: e Deus viu que era bom. É assim que tem lá? Quando ele vai criar o ser humano, então ele diz: e Deus viu que era muito bom. Só que tem um detalhe que às vezes passa despercebido. Lá tem assim: quando vai fazer as outras coisas, ele só faz. E Deus fez, Deus criou. Mas quando ele vai fazer o ser humano, ele diz: façamos. No plural. Quase como se fossem outras pessoas fazendo com ele o ser humano. Existem duas leituras. A primeira leitura é que existe a Santíssima Trindade. Então, se são três pessoas em um só Deus, então é façamos o homem. Então, a Santíssima Trindade faz o ser humano. Mas existe uma segunda leitura que também é muito bonita, segundo os padres da igreja. Quando ele diz assim: façamos, é um convite. Façamos. Um convite a quem? A quem está escutando a palavra. A fazer o quê? A se refazer. Então, no fundo, o que é que Deus está dizendo? Me ajude a você se refazer também. Todo sofrimento na vida é uma destruição. Todo momento de dor, nós estamos nos destruindo.
todo conflito, toda separação, toda tribulação, toda morte é uma destruição. Então, quando nós passamos, é uma reconstrução. Quantas vezes você teve que se reconstruir para estar aqui? Quantas vezes? Você teve que tirar forças de onde não tem para se reconstruir. E é justamente isso que Deus está dizendo. Se ajude. Se refaça também. Não jogue a responsabilidade somente para Deus ou para as outras pessoas. Seja maduro o suficiente para entender que Deus te deu força, Deus te deu capacidade, Deus te deu coragem, para que você também pudesse se refazer, porque Ele te deu isso. Então Ele te pede, se ajude também. Ah, eu não consigo porque fulano não me ajuda. Não, gente. Deus te deu essa força. Ah, eu não vou sair porque eu estou esperando. Não, Deus te deu essa força. Por isso que Ele joga também a responsabilidade para você. Dá-lhe vós mesmos de comer. Porque Ele acredita em você. Mas tem algo ainda muito bonito que vem a seguir. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O número 5 aqui recorda o Pentateuco, a Torá, a lei dos judeus, que na verdade é insuficiente. Os 2 peixes recorda a lei e os profetas. O que é que Jesus estava dizendo? O Antigo Testamento agora é insuficiente, mas eu vou dar pleno cumprimento a essa lei. Olha que bonito. Eu vou multiplicar essa lei. Eu vou fazer essa lei acontecer. Só que depois disso, os discípulos, ao falarem que aqui só tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus disse, trazei-os aqui. E Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Por que o autor aqui, o catequista, disse isso? Jesus pediu para que eles se sentassem na grama. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês recordam aquela música? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Lembram? Pois é, as multidões estavam cansadas. Então ele pediu para que as ovelhas sentassem para descansar. Para estar ali, nos prados e campinas, descansando. O que é que ele está querendo dizer com isso? Aqui é que vocês encontrarão descanso, minhas ovelhas. Olha que profundidade. O convite, descanse no Senhor. Aproveite esse momento que você está aqui para descansar em Deus. Para entregar a sua vida, os seus problemas em Deus. Eu não sei quantos problemas tem aqui nessa assembleia, mas sei que existe um Deus que te chama a descansar. Descanse no Senhor, entregue a sua vida, deixe Ele como bom pastor, te abraçar e te acolher. E assim, depois de estarem sentados, então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. São os verbos da Eucaristia. Aqui é uma prefiguração da Eucaristia, e ele se apresenta como pão, que alimenta a todos. O número 12, que vão sobrar 12 cestos, é o número da completude. Ele alimenta a todos que têm fome dele. Eu estava conversando com alguém ontem, e esta pessoa chegou para mim, um dos fiéis, e perguntou assim, padre, qual das imagens que existem na igreja que mais te encanta, que mais te chama a atenção? E ela disse que a dela era o pelicano, e eu também confirmei que a imagem do pelicano era a imagem mais bonita também que eu encontrava na igreja. A imagem do Cristo, do exemplo de Cristo. Por quê? Se vocês já viram a imagem do pelicano, geralmente tem algumas igrejas como ícone. O pelicano, ele olha para os seus filhotes e ele tira um pedaço da sua carne para alimentar o filhote. Essa é a imagem de Cristo. Ele tira de si mesmo para te alimentar. Não sei qual é a fome existencial que existe em você. A fome de vida, a fome de esperança, a fome de sentido de vida, a fome de paz, a fome de tantas coisas que existem aqui. Mas qual é o convite? Deixe Deus te alimentar na Eucaristia de hoje. Somente esse. E o mais, Deus é quem pode fazer. Por isso que a primeira leitura diz, quem tem fome, venha. Você que tem sede, venha. Porque Ele vai saciar a fome e a sede do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.